primeiro pecado que se instala no mundo através de Adão e Eva. E aqui nós vamos ver nesse texto algumas grandes diferenças entre um gênero e outro. Mas eu gostaria de falar para você que para você perceber, para você conhecer a diferença básica de um homem e de uma mulher, basta você entrar no banheiro de cada um deles. Não que eu tenha entrado em banheiro de mulher, mas eu tenho mulher e eu sei. Quando o homem entra no banheiro, o nível de contato e diálogo de um homem que entra no banheiro com outros homens que estão dentro do banheiro é: oh, e aí, beleza? Só. O homem fica no banheiro no máximo 5 minutos. E esse é o nível de comunicação que ele tem com outros homens. Quando a mulher entra no banheiro, ela retoca a maquiagem e conversa com a que está do lado. Ela fala no celular. Conversa sobre a dieta que ela começou a fazer e descobriu essa semana na internet. Tira foto para selfie, coloca no Facebook com a amiga. Compartilha segredos íntimos dentro do banheiro. Fala sobre a sogra ou sobre o sogro. Desabafa sobre o emprego. Fala sobre o chefe que está pegando no pé. Conversa sobre todas as novidades que ela está vendo e muitas outras coisas. Por quê? Por que o homem é tão rápido no banheiro e por que a mulher demora tanto? Isso não é nenhum defeito de fabricação de nenhum dos dois. Isso se deve à característica distintiva dos gêneros. Como nós vamos ver nessa noite, mais uma característica: que os homens são reservados e as mulheres são espontâneas. E porque os homens são reservados e as mulheres são espontâneas, o funcionamento de um homem é um, o funcionamento de uma mulher é outro. Há uma escritora ex-feminista, dissidente do feminismo dos anos 60, chamada Camille Paglia, que escreveu um livro chamado Personas Sexuais. E ela lembra que na época, ou na década de 50 e 60, o funcionamento de homem e mulher era mais ou menos o seguinte: os homens ficavam na sala da casa, assistindo futebol, comentando futebol, falando de carro, falando da política, enquanto as mulheres ficavam na cozinha, lavando a louça, cozinhando, trocando confidências e trocando receitas entre elas. As coisas eram muito bem divididas e os assuntos eram bem específicos entre homens e mulheres. Enquanto os homens falavam de assunto de homem, as mulheres falavam de assunto de mulher. Ela diz que, no entanto, depois do avanço cultural, do movimento hippie, de tantas outras mudanças, as mulheres conquistaram e ganharam o seu espaço. Mas não só conquistaram o espaço e ganharam o seu lugar, mas hoje elas querem igualdade plena com os homens, exigindo que os homens sejam como elas, em tudo, inclusive nos assuntos. Que eles tenham as mesmas emoções que elas, expressem as mesmas emoções que elas expressam, tenham os mesmos sentimentos que elas têm e falem como elas falam. Que eles entendam de tudo e vejam a vida como elas veem a vida. Com isso, ela diz que as mulheres desconstruíram uma coisa óbvia do masculino, que é a discrição e a quietude. Quando a mulher começa a querer formatar o homem para que o homem seja como ela descaracteriza a masculinidade do homem, que é marcada por quietude e discrição. Agora, quando você olha para o relato de Gênesis, que narra a queda de Adão e Eva, você vai perceber que os dois personagens principais são o homem e a mulher, e as diferenças são claras. O que acontece aqui? A mulher é tentada pela serpente, a serpente se aproxima da mulher, e alguém disse, num comentário teológico, que se a mulher ou se a serpente tivesse chegado para o homem, o papo não ia rolar. Porque a serpente, cheia de sagacidade, como diz Gênesis, cheia de lábia, não teria muito papo com o homem. Ela não ia conseguir convencê-lo. Ela vai justamente com a característica feminina, que gosta de conversar, que é espontânea. Ela gasta um tempo enorme conversando com a mulher,
para levar a mulher a quebrar a ordem de Deus. Enquanto isso, a Bíblia diz que Adão está completamente calado, quieto, na sua. Ela leva o fruto, Adão come, sem falar absolutamente nada, sem dizer uma palavra. E o que parece, na narrativa de Gênesis, é que do mesmo jeito que a serpente usou um grande discurso convincente para convencer a mulher leva o fruto junto com um grande discurso convincente para o homem, para levá-lo a comer o fruto. Na narrativa é a mulher o tempo todo que está no controle do discurso, num discurso perigoso com a serpente, depois no discurso com o homem. Você percebe em Gênesis que Adão não opina, não discorda da mulher, mas ele acata em silêncio a sua proposta. Alguns chamam isso de o silêncio de Adão. Ele não fala absolutamente nada. Por quê? Porque o homem é assim. Basta a mulher saber convencer, basta a mulher apresentar argumentos muito fortes, que o homem não vai contra-argumentar na maioria das vezes. E você vai entender por quê. O que a gente percebe aqui são alguns sinais claros de diferença de gêneros. Entenda, eu não estou dizendo aqui, jogando um peso sobre a mulher e aliviando um peso em cima do homem. Eu estou dizendo apenas da diferença de gêneros, que os gêneros são de fato assim. E aí nós aprendemos a primeira verdade aqui com Adão e Eva. A primeira verdade é a seguinte: os homens não reagem bem sob pressão. Se você tenta pressionar um homem, ele pode até ceder, mas o ato dele ceder não significa dizer que internamente ele concordou, está à vontade e está feliz. Homens não reagem bem sob pressão. E mulheres precisam escolher bem suas amizades. A gente aprende isso na narrativa. A narrativa diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente os olhos e indesejável para se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu ao marido, que comeu também. Na minha imaginação, na leitura do texto, eu imagino que quando Eva trouxe o fruto até Adão, ela, como eu disse para você, deve ter usado vários argumentos para convencê-lo, como a serpente havia feito com ela. Ela não chegou simplesmente calada e disse: tome e coma. Deve ter rolado um papo grande, com muitos argumentos, com muitos convencimentos, da mesma forma que quando a mulher quer convencer o homem de alguma coisa, ela usa um discurso muito bem aprimorado, muito bem elaborado. Estou errado? A mulher sabe convencer o homem. A mulher sabe argumentar. E ela tem a seu favor o toque da emoção. Ela fala das qualidades do fruto, da beleza do fruto, do desdobramento do potencial do fruto, e ela está carregada de emoção. E ela diz isso para o homem. Agora é interessante, quando você vê a narrativa hebraica, lá no texto, onde está escrito ele comeu, lá no hebraico está dizendo ele comeu porque estava com ela. E quando eu descobri isso, eu fiquei mais chocado. Adão não estava a 1 quilômetro de distância, enquanto Eva estava falando com a serpente. Ele estava lá. Ele estava lá. Provavelmente assistiu o papo da serpente, ouviu aquele discurso todo. Ele estava ali. Ela vai até ele e ele come. Provavelmente para não contrariá-la, porque se sentiria pressionado, ele cedeu. Ele não diz nada e ele come. Típica reação masculina. Por que o homem cede? Quando o homem cede? Quando ele está sob forte pressão emocional. Eu vou explicar melhor para você. Se o homem está diante de uma situação de conflito e a mulher está pressionando na base da emoção do conflito, o homem pensa da seguinte maneira: eu vou concordar, porque se eu discordar, esse negócio vai até amanhã. Então eu concordo. Então eu digo sim.
Depois lá na frente eu vou ver o que eu faço. Mas eu vou dizer sim, porque senão você não para. Ele cede. Estou certo? Ele cede. Mas o ceder não quer dizer que ele concorde. Ele está sob forte pressão emocional. Deixa eu dizer uma outra característica do homem. O homem é vulnerável. Todo homem é medroso. Amém? Eu vou repetir. Todo homem é medroso. Amém? Acho que sou só eu. Sabe por que o homem é medroso? Porque externamente ele tem que dar a entender que ele é o cara, que ele é o corajoso, que ele é o capaz. Mas coloca um desafio novo na frente dele. Ele vai dizer: eu vou encarar, mas eu estou morrendo de medo. Eu não posso falar. Sabe aquela série antiga, Star Trek? Lembra? Star Trek. Eu não lembro do ator mais velho. Ele está numa cena com a ajudante, com uma mulher. Ele vai atravessar uma zona desconhecida. E ele diz para ela: aciona isso e aquilo e vamos em frente. Ela percebe que ele está com medo, ela percebe que ele não tem certeza que esse é o caminho. Ela diz: será que não é esse o caminho que a gente tem que seguir? Ele diz: não, é esse aqui. Aí ela diz para ele assim: eu sinto que você está com medo. Ele diz: um líder tem que assumir a coragem na hora do medo. Ele está com medo, mas ele faz. O que eu quero dizer com isso é que o homem não suporta que alguém descubra a sua vulnerabilidade, os seus medos, a sua insegurança. E quando a mulher o pressiona nessa área, ele vai fazer alguma coisa só para provar que ele é capaz, que ele é competente. E às vezes, só para provar, ele se fere e faz o que não devia fazer, só para provar que ele ainda é capaz. Quando o homem é pressionado em qualquer área da sua vida, pode ter certeza que ele vai fazer besteira. Porque o homem é vulnerável e ele não trabalha sob pressão, não reage bem sob pressão. É por isso que Adão come, porque ele está sob pressão. A outra verdade que a gente pode ilustrar, você lembra daquelas famosas histórias medievais de cavalaria? Por isso que eu falo que a mulher leva o homem para onde ela quer. O que levava aqueles cavaleiros vestirem aquelas couraças pesadíssimas, com aquelas lanças enormes, onde um corria em direção oposta ao outro com o seu cavalo e tentava enfiar a lança no outro? Qual era a motivação para fazer isso? Era que uma donzela desafiava quem quisesse desposá-la a entrar no combate. E os dois vestiam toda aquela carapaça, toda aquela armadura e lutavam. Porque como que eu não vou lutar se ela está desafiando? Ela pôs a gente aqui na batalha, a gente tem que lutar. E às vezes o cara morria. Mas por que ele entrava nessa luta? Porque a mulher desafiou. Quem vencer vai me despojar. Claro que todo homem deseja e luta para ser um bom marido e um bom pai. Quando a mulher o elogia por esses atributos, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele melhora ainda mais. Ao contrário, quando a mulher se mostra insatisfeita e cobra sem piedade, joga pressão em cima dele, ele vai reagir a essa pressão. Como é que ele vai reagir a essa pressão? Ele vai se desgastar pelo estresse ou vai relaxar ainda mais a sua conduta? Ele vai passar mais tempo no trabalho, vai passar mais tempo com os amigos. Ele externamente pode concordar, mas a pressão vai levar ele a vazar. Alguma coisa vai vazar dele. Ele vai mergulhar no trabalho ou ele vai mergulhar em outras coisas erradas. Quando Eva joga pressão sobre Adão, ela se torna corresponsável para expulsá-los do paraíso. Aprenda uma coisa sobre os homens: homens não reagem bem sob pressão. É preciso ajudá-los nos seus desafios, mas nunca
pressionando mais do que eles já estão pressionados. Porque o homem já joga pressão sobre si mesmo. Ele já se desafia a superar os seus limites. Ele já assume que precisa fazer mais do que precisa. Ele já se cobra demais. Não jogue pressão. Às vezes o homem vai fazer alguma coisa, mas sob pressão, ele vai até concordar, mas ele vai fazer a coisa errada. Agora, olhando um pouco para o lado da mulher, essa narrativa de Gênesis mostra uma lição importantíssima para mulheres. Eva tem uma amiga que é serpente. A lição é: escolha bem quem será a sua amiga. Por quê? Porque existem mulheres que fazem de tudo para estragar seu casamento, para estragar seu marido, para estragar seu trabalho, para estragar seu esforço. Essas mulheres se mostram amigas no começo, parceiras, solidárias, mas com o tempo elas se mostram, revelam verdadeiras serpentes enganadoras para levar você fora do paraíso e cair no inferno. Por serem muito espontâneas, as mulheres podem incorrer nesse erro, escolher como amigo uma serpente. Por quê? Porque elas são espontâneas, são comunicativas. E mulher fala de tudo para qualquer um. Ela fala da sua vida, da sua intimidade para qualquer um. E você sabe que quando você fala da sua vida, da sua intimidade para qualquer um, há mulheres mal intencionadas, mal resolvidas, que vão apanhar isso aí, seus pontos vulneráveis, fracos, e vão usá-los para conseguir o que elas querem. Há gente assim no mundo. Elas vão se infiltrar no seu trabalho, vão se infiltrar no seu casamento, vão se infiltrar na sua intimidade, só para descobrir como tirar o que é seu. Tem gente assim. E como a mulher é muito espontânea, ela não tem muito essa percepção de limitar o que falar e para quem falar. Então, se alguma amiga sua escuta o que você diz e já sai divulgando para meio mundo e colocando no Facebook, essa é uma serpente. Caia fora. Corte essa amizade. Porque não dá para ser amigo de serpente. A segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que os homens se cobram pelo seu desempenho e as mulheres devem resistir a uma mentira que é do não envelhecimento. Olha comigo o texto. Deus chama Adão, pede contas do que ele fez, e ele responde a Deus: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Por que Adão se esconde? Por que, queridos? Uma coisa é óbvia a respeito do homem. O homem odeia ter a sua intimidade revelada. Quando o homem faz alguma coisa que ele não devia fazer, e alguém descobre, isso é o fim para ele. Basta você lembrar das histórias bíblicas. Isso é o fim para ele. É como ser pego em flagrante. Isso é a morte para ele. E não estou falando só de coisa errada. Estou falando quando alguém percebe alguma falha no seu trabalho, quando alguém percebe alguma coisa que não está rendendo bem e descobre sua vulnerabilidade no trabalho, ele passa muito mal. Lembra de Davi? Quando o Natan chega para ele e conta o que ele fez, ele tenta dar um jeito de esconder isso. Por quê? Porque nenhum homem gosta de ter a sua intimidade devassada, colocada em público, ter a sua intimidade invadida pelos outros. Ele vai se sentir como um impostor. Por quê? Porque ele tem o desejo de cumprir metas com a sua família, com as pessoas, satisfazê-las e ser aceito por elas. Ele quer fazer um bom trabalho. Ele tem um desejo de um bom desempenho. Mas é óbvio que, tendo o desejo de um bom desempenho, ele sabe que ele não é capaz de tudo. Ele vai lidar com as suas próprias incoerências. Ele tem medo, mas ele não admite. Ele se sente dividido nas emoções, mas ele não vai confessar isso para ninguém. Ele sabe que certos desafios são impossíveis. Mesmo assim, ele mete a cara e vai.
Porque o senso de responsabilidade para o homem é alto, muito. Diante disso, Adão se esconde porque ele tem a intimidade revelada por Deus. Todo homem age assim, se esconde. Por que se esconde? Porque sente vergonha de si mesmo. Quando percebe que já não é capaz de certas coisas. Quando o homem, por exemplo, percebe que ele já perdeu aquela força da juventude. Quando ele começa a ter certas doenças que ele nunca teve. Quando ele nota que está envelhecendo. Ele começa a sentir vergonha. Ele começa a se cobrar. E o que pode ajudar o homem nesse momento? É a pessoa que está do lado dele dizer que ele tem o mesmo valor. É afirmar para ele que ele continua sendo amado do mesmo jeito. Até quando falha. Quando não cumpre as metas. Que ele tem o mesmo valor e é amado do mesmo jeito. A mulher precisa acolher o homem na fragilidade dele. E nunca fazer piada. A pior coisa que uma mulher faz com o homem é fazer piada do seu fracasso. Fazer piada pela sua falta de rendimento. É tratá-lo como um incapaz. Aí acaba. Aí joga o homem de fato no meio da lama. Tem uma história bíblica que a gente vai apresentar no link, né? Que é a história de um rei de Israel chamado Acabe. E ele tinha uma mulher chamada Jezabel. E a gente percebe nesse casal uma discussão enorme. Porque embora Acabe fosse o rei, Jezabel é que mandava no país. Só para te dar um exemplo. Um certo dia, olhando as suas propriedades, o Acabe viu um terrenão grande, uma vinha bonita do lado da propriedade dele, de propriedade de um homem chamado Nabote. E ele vai lá e quer comprar aquela vinha de todo jeito. E o Nabote diz: isso aqui é herança de família, do meu avô, bisavô, não vou vender. Isso aqui tem um valor muito mais emocional, simbólico do que financeiro. E o Acabe insiste. E o homem não vende. O Acabe volta para casa, o rei fica chateado, senta lá na mesa, tomando seu cafezinho, fica de cabeça baixa, chateado. A mulher chega para ele: o que você tem? Está aí chateado? É assim que o homem reage, né? Não é nada não. O que é, homem? Você está aí desse jeito? Não tem nada não. E aí depois de 1h30, ela consegue fazer com que ele fale. Ele diz: é que eu já fui 10 vezes lá tentar comprar a vinha e o Nabote não vende. Ela diz: isso aí é papel de rei. Isso aí é postura de rei. Deixa de ser moleque, homem. Você não é o rei? Você não manda no país? Vai lá e pega essa vinha para você. Que papel de rei é esse? Ela vai e pega uma folha com o carimbo do rei, assina um decreto, ordenando que matem o Nabote e roubem sua vinha e passem para o rei. E o Nabote é morto e perde a sua vinha. E o Acabe fica quietinho. Por quê? O homem não aguenta pressão. A mulher passa por cima dele, atropela ele, mete pressão em cima e ele deixa a mulher fazer isso. O homem não suporta pressão. Quer ver o homem fazer coisa errada? Mete pressão em cima dele. A história do Acabe é clássica. A mulher troca os pés pelas mãos. Mas isso é outra história para domingo que vem. Quanto à mulher, o texto mostra o risco que ela corre. Qual é o risco que muitas vezes a mulher dá pouco valor? Quando a serpente chega para a mulher, você deve lembrar, ela faz uma proposta: coma do fruto, mas Deus diz que a gente vai morrer. A serpente diz: é certo que vocês não vão morrer. A grande promessa que a serpente faz à mulher é: minha filha, você não vai morrer. Isso seduz a mulher mais do que qualquer outra coisa. Desde então a mulher acredita que não vai morrer. Por quê? Porque a morte geralmente é antecipada por envelhecimento.
a não ser por acidente. Mas uma morte normal é antecipada por envelhecimento. Se for possível deter o envelhecimento, eu posso evitar a morte. Então eu acho que a serpente foi a primeira empresária do ramo da cosmética e da estética. Você não vai morrer, porque você não vai envelhecer. Você não vai envelhecer e não vai morrer. Então o maior medo da mulher, desde então, é envelhecer. É perder o poder de atração. É engordar. É perder a pele de pêssego. A serpente então lança essa sedução sobre a mulher, dizendo para ela: você não vai morrer, portanto você vai ser bela eternamente. A mulher então é enganada nessa ideia de que a maior luta da vida dela é não envelhecer. Só que as mulheres precisam entender que dentro de um relacionamento o que perdura é a boa relação e não é a aparência. Queridos, falando especificamente de relações ou especificamente de casamentos, eu já acompanhei já aconselhei vários casais, Deus foi misericordioso e eu já fiz a reconciliação de vários casais em processo de divórcio, graças a Deus. Mas eu também já vi muitos casais divorciando. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, que era quase frequente, é que quando o homem se divorciava, ele tinha uma mulher escultural, que se cuidava o tempo todo. Aí ele se divorcia da mulher escultural e ele vai se casar, sabe com quem? Desculpe aqui a classificação, eu não estou desprezando ninguém, nem estou apontando ninguém, nem diminuindo essa categoria. Ele vai se casar com uma baixinha, com uma gordinha, tipo Mônica, do Maurício de Souza. Aí você se pergunta, como é que ele abandonou aquela escultural e casou com uma gordinha, baixinha e dentuça? Aí você vai entender que o jeito que a gordinha o trata o deixa apaixonado, enquanto a outra escultural espizinhava sobre ele. O que importa no relacionamento é a boa relação, né? Salomão já dizia isso: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teve o Senhor será elogiada. Então a beleza não garante mesmo a realização futura, a construção de uma família. Só a beleza externa não segura relacionamento. Então o poder de comando que a mulher gosta tanto hoje não vai garantir a plena realização dela. E aí eu quero terminar com essa frase da Camille Paglia, essa ex-feminista. Ela diz assim: achar que as mulheres profissionalmente bem-sucedidas são o ponto máximo da raça humana é ridículo. Vejo tantas delas sem filhos, sem marido, porque acreditaram que podiam ter tudo. Ser profissionalmente bem-sucedida e mãe aos 40 anos. Quando nós chegarmos aos 70, 60, 70, 80 anos, acredito que a felicidade não estará com as ricas e poderosas, mas com as mulheres de classe média que conseguiram produzir grandes famílias. Uma ex-feminista dizia isso? Que a mulher feliz é a mulher que tem grande família? É sinal dos tempos, né? Mas é isso que ela diz. Por isso, a gente percebe algumas coisas na nossa cultura contemporânea. Uma delas é que muitas mulheres não querem casar para não perder o corpo de modelo, porque vão engravidar e porque não querem que os filhos mamem os seus seios. Então resistem a uma coisa ou outra. Elas continuam sendo vítimas desse engano da serpente, a eterna juventude, a eterna beleza, nunca envelhecer. Elas precisam, sim, construir relacionamentos saudáveis com os homens, desistir do jogo de poder com os homens e, em nome do amor, um bom relacionamento que faça bem para ela e com a sua família. Porque um dia todos nós vamos morrer, mas que antes disso, que a nossa vida tenha sido feliz
ao lado daquelas pessoas que nós escolhemos para viver bem. Por isso, só para lembrar você, não pressione homens. Se você quer